Acordei com o barulhinho da chuva na minha... História, cultura, tempo e calendário. É a revisão que nós vamos fazer hoje. Tempo do relógio. Estão vendo aí? Cada povo tem uma cultura, um jeito de viver. E cada cultura tem seu valor. Não existe uma cultura que é melhor ou pior que a outra. E a cultura nada mais é do que arte, moral, que são as regras, né? As leis também, os costumes e as tradições. Cultura é tudo aquilo que a gente vive em grupo, que a gente vive em sociedade. Todo aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e hábitos adquiridos pelo homem, enquanto membro da sociedade. Por isso, não é correto chamar alguém de primitivo ou de selvagem, só porque a cultura dele é diferente da nossa. Cada um tem o direito de se alimentar, de se vestir e de fazer suas artes e crenças da forma que quiser. Outra coisa que nós estudamos foi o tempo do relógio ou tempo cronológico. A gente estudou que no nosso cotidiano nós temos horas para tudo. Nós tínhamos a hora de ir para a escola, a hora de lanchar, a hora de fazer atividade, a hora do recreio, a hora da educação física e de diversas outras aulas. Esse tempo que nós temos é chamado de tempo cronológico, que a gente seguia por um relógio. Aí eu trouxe alguns exemplos de relógio de antigamente. Um deles é a ampulheta, que é um relógio que utiliza areia, e à medida que a areia cai, e ela vai descendo, ela vai contando o tempo. Outro tipo de relógio, que vocês também já conhecem, é o relógio de sol. Ele foi criado por volta de 1500 a.C. E ele mede o tempo, você observando a sombra que vai acontecendo ao redor dele, está vendo? À medida que o sol bate nesse relógio, vai marcando as horas, observando pela sombra. E outro relógio, que vocês também já conhecem, é a clepsidra, mas vocês conhecem com outro nome, que é o relógio de água. Ele foi criado em 1400 a.C. e foi um dos primeiros sistemas criados para medir o tempo. A água vai caindo aqui, ó, e aqui tem a numeração para indicar as horas, tá vendo? Outros relógios também que nós trabalhamos, não sei se vocês conheciam, é o relógio de vela. Ele foi criado no século VIII e consiste em uma vela normal, marcada, por uma escala de horário. Aí, à medida que a vela derrete, vai indicando quanto tempo já passou. Estão vendo? Outro tipo de relógio é o relógio de pêndulo. Esse também a gente conhece como relógio analógico, pois ele é de ponteiro. Estão vendo aqui os ponteiros? O menor marca as horas, o maior marca os minutos, e esse, que tem uma cor diferente, marca os segundos. E o interessante desse relógio é que esse pêndulo aqui, que fica se movendo, é ele que gera energia para o relógio funcionar. Ele não precisa de bateria nem pilha. E um relógio bem moderno, é o relógio mais moderno que nós temos. Ele foi criado em 1955 e seu funcionamento depende apenas dos átomos. Ele é o relógio oficial, que as pessoas medem as horas, principalmente os cientistas, mas mesmo assim ele também não é tão exato, pois ele atrasa 1 segundo a cada 65 mil anos. Além do relógio e da forma da gente contar o tempo, como o tempo do relógio cronológico, também existe o tempo da natureza. A gente sabe que nem todas as civilizações contam o tempo igual à nossa. Um exemplo são os indígenas. Eles não marcam o tempo como nós. Eles utilizam o seu próprio calendário. Esse calendário, por exemplo, é o calendário brasileiro, de uma tribo brasileira, e cada mês aqui é representado por uma atividade que esses indígenas fazem. Seja a colheita, seja o plantio, seja colheita de frutas, ou até marcado por festas e a temporada de chuva, por exemplo, como aqui em novembro.
Outras culturas também utilizam outros calendários para marcar o tempo. Nós estudamos esses três principais: o dos judeus, o dos muçulmanos e o dos cristãos. Eu acrescentei também, que eu achei interessante, o calendário chinês. Cada calendário desse tem uma contagem de anos diferente. Nós usamos a dos cristãos, tá vendo aqui, ó? 2020. Para os muçulmanos, a gente ainda está em 1441. Para os judeus, nós estamos 5.780. E para os chineses, 4.718. Cada calendário desse tem um marco inicial. O dos cristãos, por exemplo, o marco inicial para contar o tempo é o nascimento de Jesus. Então, tudo que foi feito antes de Jesus nascer se chama antes de Cristo. E o que foi feito depois de Cristo. O calendário judeu, ele começa a marcar o tempo a partir da criação do mundo, que se deu no ano de 3.760 a.C. Os muçulmanos, eles marcam o tempo através da ida de Maomé da cidade de Meca para Medina, lá na Arábia. Isso aí já aconteceu 622 anos depois de Cristo. E os chineses, eles têm um dos calendários mais antigos do mundo, que é registrado na história. Eles utilizam a lua e o sol para contar o tempo. E é a partir desse calendário que surgiu o calendário chinês, o horóscopo chinês, que cada ano aqui, tá vendo? É indicado por um animal. Tem o dragão, o coelho, o tigre, o touro, o rato. Aí ele é direcionado por anos. Revisando também, então, voltando ao calendário cristão, esse calendário é o que nós utilizamos aqui no Brasil, e o marco inicial, o ano 1, é o nascimento de Cristo. Tudo que foi feito antes se chama antes de Cristo. E o que foi feito depois de Cristo. Nesse período, por exemplo, nós tivemos a descoberta do fogo, nós tivemos a invenção da escrita, que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, teve, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, teve também a invenção do computador. Já aconteceu muito depois de Cristo ter nascido. Até aí, tá ok? Os primeiros povoadores da Terra. O ser humano, ele já habita a Terra há muitos, muitos anos. Os primeiros homens habitaram a Terra já tem 2 milhões de anos. Estão vendo aqui? Eles eram conhecidos por Homo. E tudo nesse período aqui, ó, se chama pré-história. Depois que criou a escrita, foi o marco, passou a ser história. Nós sabemos que hoje, atualmente, né, os cientistas, eles acreditam que o povo que nasceu antes, na pré-história, eles também têm uma história interessante, eles também tiveram descobertas, e que não é incorreto afirmar que eles não têm história. Mas, como essa divisão, vocês vão ver, tanto em desenhos, em filmes, histórias e quadrinhos e vários outros ambientes, eles permaneceram com essa divisão. Mas não quer dizer que os pré-históricos não têm história. Um bom exemplo de quadrinho que fala sobre a pré-história é o de Maurício de Souza, que ele tem uma historinha com o personagem Piteco, que é um homem da caverna, e também tem historinha com Horácio, que é um dinossauro. E aí ele sempre faz com humor esse paralelo entre o mundo antigo e a modernidade, utilizando o Piteco. Ok? Aí os primeiros homens que habitaram a Terra, no tempo paleolítico, é conhecido também como pedra lascada. Por quê? Eles utilizavam instrumentos de pedra para poder caçar e se alimentar. Quais atividades esses homens exerciam? Eles caçavam animais para se alimentar, eles pescavam,
também, e eles coletavam frutas, verduras, legumes para se alimentar. Quando esse material, tanto os animais quanto vegetais, ficavam escassos, esse homem se mudava para outro local. Por isso, eles são conhecidos como nômades, porque eles se mudavam de um local para outro. Eles não tinham uma moradia fixa. Se mudavam com muita frequência. E os utensílios que eles usavam, as ferramentas, eram machados e facas feitas com a pedra lascada. Tá vendo aqui? Eles utilizavam a pedra para caçar, pescar e qualquer outro fim, além também de se defender de animais maiores. Depois de muitos anos, chegou o momento do homem neolítico, da pedra polida. O homem neolítico, nesse período, as atividades que ele realizava eram agricultura, pecuária e o comércio. Ele desenvolveu a agricultura nesse período, jogando os restos de alimentos que eles não utilizavam. Eles observaram que esses alimentos brotavam e que eles podiam colher novamente o que eles tinham descartado. Então, eles passaram a ser sedentários, criando um local para morar, as aldeias. Eles também criavam animais, por isso o surgimento da pecuária. E tudo que sobrava, tanto da agricultura quanto da pecuária, eles passaram a trocar com outras pessoas, criando assim as cidades e o comércio. E o que diferencia também, uma das características que diferencia o período neolítico do paleolítico, são os tipos de ferramenta. Nessa época, eles já tinham criado serras com dentes e machados mais afiados. Tá vendo aqui a diferença? Enquanto o paleolítico utiliza só a pedra, o neolítico já utiliza ferramentas mais elaboradas. Logo, eles vão ter uma precisão maior para se defender e para criar os seus animais e plantar também. Depois do Neolítico, nós vamos estudar também os povos antigos. Esse assunto eu não tive a oportunidade de estudar com vocês, que foi no momento que nós entramos, né, na quarentena. Mas aí eu vou explicar e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirá-las no final da aula. Os povos antigos mais conhecidos são os povos que habitavam a Mesopotâmia e os povos que habitavam o Egito. Tá vendo aqui esse desenho em formato parecendo uma lua? Esse local é conhecido como Crescente Fértil. Por quê? Existia esse rio aqui, ó, chamado Nilo, que é um dos maiores rios do mundo. Ele perde só para o rio Amazonas, que agora é o maior rio do mundo. E aqui, na Mesopotâmia, existiam dois rios. Existem, né? Tigre e o rio Eufrates. As populações moravam próximos do rio, porque quando esse rio enchia, tinha água em abundância, e quando esse rio secava, diminuía um pouco o seu fluxo, o terreno onde essa água passou ficava extremamente fértil. Então, servia muito para plantações, e quanto mais eles plantavam, mais recursos eles tinham para fazer o comércio e para se alimentar. Então, esses três rios, o Nilo, o Tigre e o Eufrates, foram muito importantes para a formação desses povos antigos, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito. Eu separei aqui alguns pontos interessantes para a gente conversar sobre a Mesopotâmia. Por exemplo, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, que no caso são os rios Tigre e o rio Eufrates, que eram os rios muito importantes para o abastecimento e para a irrigação. Eles eram politeístas. O que significa poli? Poli quer dizer vários. E, no caso aí, politeístas, quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. E que os deuses governavam e comandavam a vida das pessoas. É tanto que eles criavam leis para que as pessoas doassem uma parte da sua produção, seja da agricultura ou da pecuária, para os templos, que era uma forma de oferecer uma oferenda para os deuses.
A escrita desse povo foi um dos primeiros que desenvolveu a escrita, é chamado de cuneiforme. Quem desenvolveu essa escrita foram os sumérios, um povo que habitou a Mesopotâmia. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade. E uma curiosidade, vocês estão vendo essa imagem aqui, é uma ilustração dos Jardins da Babilônia. A capital da Suméria é a cidade da Babilônia, onde existiu uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins da Babilônia, que era uma construção repleta de plantas e tinha um mecanismo de irrigação muito moderno para a época. Das 7 maravilhas que existiam do mundo antigo, a única que sobreviveu até agora, atualmente, são as esfinges e as pirâmides. Todas as outras maravilhas foram destruídas. Aí, essas são algumas informações sobre a Mesopotâmia, que eles trabalhavam exclusivamente com a agricultura, com o comércio e com a pecuária. E eles utilizavam das vazantes dos rios para poder plantar os alimentos e utilizar essa terra tão fértil. A outra civilização que nós vamos falar é o Egito. O Egito, ele cresceu próximo às margens do rio Nilo, porque esse rio era imenso e ele também tinha essa vazante, essa cheia, que possibilitavam terras férteis para a plantação. O Egito era uma monarquia governada por um rei que era chamado de faraó. O faraó era o representante dos deuses na terra. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e os egípcios acreditavam em vida após a morte. Por isso, eles criavam imensos túmulos, que são, hoje, como a gente conhece, são as pirâmides. As pirâmides aqui, ó, elas eram monumentos funerários, eram túmulos para os faraós. E as pirâmides, para quem não sabe, também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foi o único monumento que sobreviveu ao tempo. Por isso, ela é considerada uma maravilha honorária do mundo moderno. E para quem não sabe, nós temos uma das maravilhas no nosso país, que é o Cristo Redentor. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Essas construções, né, as pirâmides, eram funerárias, eram para guardar, né, como se fossem túmulos para os faraós. E os egípcios, eles também desenvolveram a escrita, que é conhecida como hieroglifo. E para escrever, antigamente, se escreviam em tábuas de argila. Os egípcios, eles utilizaram essa plantinha aqui para fazer o papel, que naquela época eles chamavam de papiro. E era mais leve e mais fácil de carregar para os lugares. E eles desenvolveram também a escrita deles, que é chamada de hieroglifo. E uma curiosidade, para quem não sabe, o nome antigo do Egito era Kemet, que significa terra negra, por causa do solo fértil às margens do rio Nilo, o oposto da terra vermelha, que é conhecido hoje como deserto. Bons estudos, e agora vamos às dúvidas. Aqui as referências, vamos fazer atividades, fazer a leitura, e agora eu vou fazer com vocês a correção da página 35. Tem uma atividade em folha que foi enviada para vocês ontem sobre essa aula que eu dei hoje. Vocês irão fazer e irão mandar no e-mail que a escola indicou, que é o EAI quinto ano. Vocês irão mandar essa atividade para mim por meio de foto escaneada e eu vou corrigir e devolver para vocês. Tá enxergando aí? Aí, a primeira questão, pede primeiro que vocês leiam o texto que fala pagamento de impostos da Mesopotâmia. Como vocês já fizeram atividade, vocês já leram o texto, né? Aí pergunta, na Mesopotâmia, o imposto era voluntário ou obrigatório? Quem acha que é voluntário, levanta a mão. Quem acha que é obrigatório, levanta a mão.
Pois é. Acertou quem botou que a resposta, o imposto era obrigatório. Diminuir um pouco, né? Porque ficou gigante aqui. Vão corrigindo aí, viu? Deixa eu diminuir mais. Deixa eu botar de novo. Ficou muito grande essa letra. Estão vendo? Na tela? Tá vendo, Janaína? Agora voltou. A quem os mesopotâmicos pagavam imposto? Eles davam esse dinheiro para quem? Eles entregavam esse dinheiro. Deixa eu botar aqui para cima. Eles entregavam o dinheiro nos palácios e nos templos. Em forma de oferenda. E aí, fizeram? Crianças, quem está perguntando lá no chat se pode dar o correto, pode, viu? Com certeza, dá o visto. Fazendo autocorreção. Hoje eu vou como corrigir. Como se estivéssemos na sala. Depois a gente só vai vou corrigir bater roxo. O carimbo. Pode até usar caneta colorida, viu, gente? Hoje eu vou corrigir Luca quer falar. Eu vou abrir seu microfone, Diga, viu, Luca? Luca? Só um instante. Deixa eu só te achar aqui. Abriu aí, Mila? Luca. Não, tia, pode falar, Luca. Era só isso mesmo, que se era para dar o correto. Para dar o certo? Visto, e vocês vão assinar em cima, viu? Coloca o nome de vocês em cima dessa página. Porque quando a gente voltar, a gente vai carimbar tudo. Estão enxergando direitinho aí? Tá. Tá ok. Ok? Tá. Vou botar vocês aqui, ó. Posso ir para a próxima? Se eu posso ir para a próxima, dá um ok aí no vídeo, que eu tô vendo vocês aqui do lado. Posso ir para a próxima? Isso. Vou para a próxima, viu? Ok, fui demais. Já quero corrigir as folhas todas, pelo que eu tô vendo. Vou para 3. Escreva uma semelhança e uma diferença entre nós, né, brasileiros, e os mesopotâmicos no tocante de pagar imposto. Qual a semelhança que a gente tem com os mesopotâmicos? A gente paga imposto? Sim ou não? Faz um like aí quem acha que paga imposto. A gente paga imposto? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui para o texto. Então, a semelhança, nós pagamos impostos e eles são obrigatórios, viu? A gente não escolhe pagar, não. O imposto é obrigatório, tem que pagar. E sabe qual é a diferença? Quem adivinha aí? Quem sabe qual é a diferença? Quem souber, Janaína, abre o microfone aí de quem souber a diferença. Quem souber a diferença, aqui, levanta a mão aí. Luca. Qual a diferença, Lucas? Eu tô indo porque eu tô... Peraí, deixa eu abrir... Tia, Vai, Luca. A diferença que antigamente era na forma de oferendas e atualmente é na forma do dinheiro retido. Perfeito, porque antigamente pagava em oferenda e hoje em dia a gente paga em quê? Em dinheiro. Excelente, Lucas. Camila. Oi. Vou abrir o de Cauã também. Fala, Cauã. Fala, Cauã. Oi. A diferença é que a gente paga com dinheiro e produtos. Certinho também. Muito bom. Vou fazer assim, vou abrir para quem souber a resposta e eu vou ouvir umas 2 pessoas de cada vez, certo? Gostei. Enzo.
Posso abrir, Enzo? Pode. O microfone de Enzo? Fala, Enzo. É que nós pagamos em dinheiro e eles em produtos. Certinho também. Pode dar o visto, viu? Vou dar meu visto, viu? Hoje eu vou dar o visto de rasa. Mais um minutinho aí para a gente corrigir a próxima questão, viu? Pessoal, não esquece de dar o visto, viu? Dá o visto em tudo. E quem tiver com dificuldade, que a internet estiver travando, não tem problema. Depois eu vou botar hoje mesmo o vídeo na plataforma, e aí vocês vão e corrigem por lá. Posso ir para a próxima? Janaína, Delano chegou? Delano chegou? Não. Só falta o Delano hoje. E Clarice. Hoje veio todo mundo. Posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima, pessoal? Vou para a próxima, viu? Acho que pode. Eles não sinalizaram nada. 4. Pesquise. A quem são pagos e para que servem os impostos do Brasil? A gente paga imposto para quem? Sara. Davi, ó, Camila, dá um tempinho aí. Mila? Oi, Camila, já vou voltar, vou voltar. Davi e Enzo pediram para aguardar um minuto. Júlia disse que viu Delano. Não vi Delano aqui hoje, não. Delano, você está aí? Acene. Eu também não vi Delano hoje, não. Sara sabe a resposta? Abre aí o microfone de Sara. Aqui. Acho que é ele que está aqui nesse iPhone. É ele? Ó, tá aqui, viu, Camila? Ah, eu não vi Delano. Delano tá aqui. Ótimo. Porque tá desativado a foto e o som. Então vieram todos. Sara, quer falar? Ela vai falar a resposta do 4. Abre aí para Fala, Sara. Sara. Foi. Vai, Sara. São pagos para o governo para manutenção de serviços públicos. Perfeito. Quais são esses serviços, você sabe? Não. Educação. Posso abrir, Ana Sofia? Saúde. Não sei. Pode. Vou abrir. Diga, Ana Sofia. Vai, Ana. Ana Sofia. Pode ler essa resposta. Do 4. Tá baixinho, viu, Tô ouvindo não, Ana. Ana? Outro. O som de Ana Sofia tá bem baixinho. O governo recebe o dinheiro da população e usa ele para a manutenção da cidade e para obras públicas, para que a cidade possa ser mais acessível à população. Tá certo também. Pode dar o visto. Ó, pessoal. Calma agora, viu, Mila? Vou pro 4, viu? Pode falar aí. Posso ativar Cauã? Pode. São pagos para o Cauã? governo. São pagos para o governo. Isso. Certo para fazer com que o cidadão contribua Eu não ouvi o final, Cauã. financeiramente, utiliza frequentemente com saúde e transporte público. Certinho. Os impostos são pagos para o governo. Você não paga o imposto para ninguém, você paga para o governo, ele vai diretamente para o governo, e são usados para investimentos na saúde, educação, segurança, dentre outros.
Pode falar, Oi? Sara. Pode falar. Deixa eu ler a pergunta. Peraí, deixa eu ler a pergunta. Deixa eu só ler a pergunta. No Brasil, é comum ouvir críticas severas ao mau uso do dinheiro dos impostos por alguns prefeitos. Pesquisem. O dinheiro dos impostos tem sido bem aplicado no município onde você mora? Não. Sim, Sara. Por que não? Tia, porque normalmente alguns, tipo assim, um exemplo, vereadores, prefeitos, presidentes, essas coisas da justiça, pegam uma parte do dinheiro para eles, roubam, e o resto fica, o pouco fica para os impostos que a gente paga, que é para educação, essas coisas que é para investir. Um exemplo, ali nos Estados Unidos mesmo, tipo assim, as escolas públicas são ótimas, porque o dinheiro, ele não é tanto roubado quanto aqui. Então, aqui, se o dinheiro não fosse tão roubado, aqui até as escolas públicas iam ser melhores, a saúde, ia ter mais hospitais, muito mais condição de vida. Então, no caso, os impostos têm sido bem aplicados? Não. Por quê? Porque ocorre, né? O desvio... Porque uma parte do dinheiro pegam para eles e o resto fica... Desviam uma parte do dinheiro. Camila? Oi. Eu vou ativar a Sara aqui, viu? Viu? Só um instante. Deixa eu achar aqui, porque tá aqui. Sara? Tia, eu tenho outra resposta. Falar. Rio poluído, tratamento de esgoto, essas coisas. Ô, tia. Oi. Tia. Oi. Mas você botou, ó aqui a pergunta. No Brasil é comum ouvir críticas severas ao mau uso do dinheiro, dos impostos por alguns... entendi. Aí pergunta. Eu pensei que era alguma pergunta. O dinheiro dos seus impostos tem sido bem aplicado? Sim ou não? É a primeira pergunta. E sempre Ana Sofia quer falar. Tem que ter o porquê, né? Dei o visto, viu, pessoal? Pode falar, Ana Sofia. Ana Sofia? Fala, Ana. Nessa atividade, eu pesquisei. Aí eu coloquei assim, não, pois ela é disparada, as práticas mais arrecada, ICMS, impostos sobre de mercadorias e serviços do sul da Bahia, mas não investe nos setores mais importantes para a população, como saneamento básico, saúde e educação. Tá certo também. Tiago quer falar. Eu Fala, quero Tiago. falar. Tiago. Não, porque as creches estão sem pintura, os hospitais estão fracos e o Rio Cachoeira continua poluído. Também tá certo. Que essa também é pessoal, né? Mais alguém quer falar? Davi Romero. Cadê? Depois entra. Pode falar, Davi. Diga. O meu eu botei assim, observo que no meu município precisamos de investimentos nos nossos hospitais, nas escolas, limpeza na cidade e saneamento básico. Perfeito. Acordei com um barulhinho da chuva na minha janela e quando abri eu vi o sol.